Eu chamei um rapaz pra pregar no congresso da minha igreja. É um rapaz bastante conhecido. E ele foi lá pregar, começou a pregar. Até então a mensagem tava muito boa. A igreja virou tudo. Na hora que ele começou a revelar, cara, ele errou 3 nomes. 3 nomes. Todo nome que o rapaz falava, ele errava, cara. E sabe o que é pior? Ele batia os nomes meio parecido. Ele nem tem live, não tem nada. Eu tirei tudo pra não ter problema, entendeu? Porque a história ficou feia. Minha igreja conhecia todo mundo que foi revelado. Ficou muito chateado. Ele só falava nome parecido. Parecido e errava os nomes. E a pessoa ficava tipo, não sei. Falava na hora, tipo assim, olhava pra mim, aí eu ficava, tipo, de cabeça baixa, né, cara? Não ia envergonhar o rapaz também, porque eu sou crente. Deixei esse assunto pra lá. Mas como que... Chamei a igreja, fiz uma reunião. Falei, gente, vocês... Não, pastor, a gente não concorda que isso aí não vai trazer mais. Nunca mais eu levei, cara. Antes de começarmos, eu preciso dar um aviso aqui. Você percebe que está com dificuldades, né, de ter uma melhora de vida, percebe que está com dificuldades em ter um pouco mais de saúde, né, até emagrecer ou está com problemas de saúde também, você precisa conhecer a Dharma Clínica. A Dharma Clínica está aqui passando alguns resultados aqui ao lado, você está vendo agora, e está o contato aqui embaixo do WhatsApp. Eu já convidei a todos para acompanhar essa transformação desse processo de emagrecimento que eu já estou fazendo. Eu já estou beirando ali, chegando aos 30, e a gente já percebe que eu já não tem mais 18 anos, né? Então a gente precisa de ajuda de profissionais qualificados. Então a Dharma Clínica veio para isso. Entre em contato aqui embaixo. Senhoras e senhores, está no ar a tendência do momento, Trendcast, o podcast mais tendência do Brasil. E hoje eu já quero apresentar meu convidado especial, que é, quando eu falar o nome dele, vocês batem palma aqui, viu? Você bate palma, produção, quem está aqui dentro, e você que está em casa também. E eu tenho certeza que tem muita gente assistindo ele agora, que já entrou. Então, você aí de casa também bate palma. Meu convidado especial de hoje é o pastor Matheus Matos. Uma salva de palmas, por favor. Matheus, obrigado por aceitar o nosso convite. Que é isso, prazer é tudo meu. Me senti muito honrado quando você me mandou a mensagem, fiquei bastante feliz. E hoje pra gente vai ser um prazer bater esse papo, essa conversa, em nome de Jesus. Ah, certeza. O pastor Matheus, ele é presidente da FEAD, é assim que fala? FEAD, isso. FEAD, né? E eu já quero começar esse podcast. Antes, calma aí, se inscreva aqui, deixa o like e compartilha para o maior número de pessoas que você conseguir. Sabe aquele grupo da família, dos amigos, da igreja, da balada que você tem também, compartilha lá para todo mundo, porque o conteúdo que você entregue aqui está imperdível. E antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma pergunta para o Matheus, que eu sempre faço para todos os meus convidados. Quem é o Matheus Matos? Bom, Matheus Matos, eu sou um jovem de 26 anos, que assumi a igreja desde os 22 anos, mas antes disso eu já sou convertido desde novo, muito novo, e para dizer aos 11 para 12 anos de idade, estou na Assembleia de Deus, e eu fiquei dentro da igreja até os 16 anos, mais ou menos, e dos 16 em diante eu comecei a meio que me distanciar. Só que essa distância que eu tomei não foi fora, foi estando dentro da igreja. E eu voltei para Cristo aos 21 para 22, 21 anos, e dali em diante até agora eu nunca mais saí da presença de Deus. Então, me definiria como uma pessoa que até os 21 bastante inconstante, mas depois que eu tive o verdadeiro encontro com Deus, a partir dos 21 anos, eu sou o pastor Matheus, que é o que todos me conhecem. E para você, assim, por que você acredita que você teve esse período de inconstância? Tá, eu possivelmente nesse tempo, por não conhecer o mundo e estar bastante inserido nele pela região que eu moro, pela escola que a gente vê aqui dentro das escolas, é muito citado, eu quis conhecer e por isso eu comecei a me perder. E dentro da igreja onde eu estava também, eu vi algumas coisas que eram erradas, como em qualquer igreja tem. Só que eu, em vez de me misturar com as coisas boas, eu acabei indo pro lado
das coisas ruins e comecei a me misturar. E dentro da igreja me misturava, na escola me misturava, na rua com amigos estava misturado também. E no fim, acabei me atraindo pelas coisas do mundo mais do que pelas coisas de Deus. Mas foi um período muito importante, porque foi um período que me ensinou bastante. Dentro desse tempo que eu fiquei oscilante, eu aprendi muito acerca do que eu poderia e não poderia e meus limites também. Então foi um período que me ensinou. Claro que hoje eu nem penso em voltar mais, Sim. que é uma coisa que eu nem quero mais, mas foi um período que aprendi bastante. Ah, entendi. E hoje o pastor Matheus, ele é pastor presidente, né, Isso. da FEAD. Desculpa. FEAD. E como que é ser pastor com a idade que você tem, ainda mais um pastor presidente? Tá, agora aos 26 anos é um pouco melhor, mas quando eu assumi a igreja aos 22 anos. Não foi uma coisa muito intencional e por vontade própria. Eu acho que, por mais que é uma decisão que nós temos que tomar, eu creio que foi uma decisão totalmente encaminhada por Deus. O porquê que eu tô dizendo isso? Porque aos 22 anos eu era muito imaturo. Eu ainda sou muito imaturo. Então eu sei que tem muitos pastores que me ouvem. Claro que maturidade não está só baseada em idade, mas eu consigo assumir isso com plena certeza, que eu sempre para ouvir um pastor de 40, 50 anos, eu admiro muito, amo ouvir, sou muito discipulado, eu sou muito ensinável. Então, se eu ando com um pastor que está acima de mim por idade, ou não somente, até mesmo conhecimento, ou até mesmo só por ser pastor há mais tempo, eu gosto muito de ouvir e aprender, porque tem experiências que condizem com a minha. Sim. E isso vai me agregar muito lá na frente. Então, aos 22 anos foi muito difícil, porque por ser novo, eu tive que ir contra muitos pastores que não apoiavam. Então, de fato, foi difícil ter o apoio de pessoas. Eu não tive muito apoio de pessoas, então eu acabei ficando sozinho. E é onde eu tive a minha mãe, que hoje a minha mãe também, ela já tem seus 49 anos, ela preside comigo. Então, na verdade, quando a gente foi registrar a igreja, eu falei pra ela, você vai ser a presidente, eu sou o pastor auxiliar. Ela, não, isso não existe. Você é o presidente e eu te auxilio. Deus colocou a igreja na tua mão. E aquilo ficou na mente dela, Deus falava através dela, e eu ouvia ela falar, só que eu não queria aceitar, porque eu sabia que eu era novo. Eu sabia que o que eu tinha eram dons que precisavam ser aperfeiçoados, que Deus me deu, Deus entregou, assim, como ser usado para falar com alguém, através da palavra, até mesmo louvor, que eu além de pregar, eu canto, toco vários instrumentos. Sim. Então, de fato, o dom existia, mas precisava ser aprimorado, e eu sabia disso. Por mais que desde novo eu vim da igreja, eu sabia que eu precisava melhorar, ter essa melhoria ali, mas foi tudo encaminhando, e as coisas foram andando conforme Deus queria. E por mais que eu não queria, parece que as coisas iam impulsionando, sabe? Se eu te contar inúmeras vezes que eu tentei fugir, que eu tentei parar, até ser pastor falando, não vou pastorear, não quero pastorear. E as pessoas me chamavam de pastor antes de ser pastor, e eu não dava pra fugir. Eu tive que aceitar, foi meio que uma aceitação. E hoje, aos 26 anos, pela experiência de 4 anos, porque as pessoas não entendem, mas para um pastor, 1 ano já é um tempo de muita experiência. Verdade. Então, 4 anos foi um tempo de muita carga e bagagem. Se eu contar 2% do que eu já passei nesses 4 anos, foram anos de dores, foram anos de choro, foram anos de alegria, foram anos de erros. Por ser jovem, muitos erros. Então, muitas coisas que foram acontecendo nesse decorrer dos 4 anos, eu tive que me adaptar e aprender a lidar comigo mesmo. Porque quem mais se cobrava não era nem o povo externo, porque tinha coisas que o povo nem sabia, mas eu me cobrava, por ser pastor. Às vezes olhar alguém me admirar e eu falar, eu não tô sendo pastor como deveria para aquela pessoa. Então o fardo, quando a ansiedade vinha, depressão vinha, muitas vezes, eu não tenho nenhuma mas quantas vezes em situações difíceis eu já me vi em situação para entrar numa profunda depressão, ou ansiedade extrema, estresse. Então a gente que é pastor jovem passa por muita situação assim, principalmente por receber um cargo que não imaginava que receberia. Agora sim, eu entendi tudo que você me disse, mas qual que foi o ápice de você não correr da presidência de um ministério? Tá, eu comecei uns cultos na minha casa. E os cultos na minha casa, eu era pastoreado por uma pastora, e a gente começou a ter algumas divergências lá. Eu até estava conversando com o Davi no carro. A gente tive algumas divergências lá, e eu pedi pra pastora,
posso fazer os cultos em casa? A pastora me autorizou, começamos a fazer os cultos em casa. A minha casa começou a encher muito, muito. Só que eu notava que o pessoal do meu antigo ministério não ia muito lá. E a gente começou a ter alguns problemas, enfim. Eu não gosto muito de citar, mas alguns problemas que nós tivemos lá atrás, isso acarretou com que viesse essa divergência. No caso, os cultos começaram a encher muito. Minha casa começou a ficar muito conhecida. A minha casa é do tamanho da sala que nós estamos para colocar 60 pessoas. Então você imagina, era 60 pessoas, a gente na escada. Até que um dia teve uma mulher que foi curada de um câncer. E a notícia espalhou. Espalhou e o pessoal ia pedir oração. Foram 3 meses. 3 meses lá dentro. Praticamente estava saindo da pandemia. Nesses 3 meses, a gente conseguiu ficar lá. Depois não dava mais. Eu tive que procurar um salão. Sim. E depois ali a gente teve que ir para o salão. Eu não era pastor ainda. Eu só dirigia o trabalho, como um evangelista. E eu pregava, ensinava, orava, pessoas eram curadas, demônios manifestavam, iam embora, etc. E naquele tempo, aquilo começou a acontecer com frequência, as pessoas iam. Então alguém sabia, olha, minha irmã está com depressão, vamos levar lá na casa do pastor Mateus, que ele vai fazer uma oração, Deus vai abençoar. Olha, eu estou precisando de um direcionamento de Deus, vamos lá na casa do pastor Mateus. Ou seja, eu fiquei conhecido desde aquela época por ser o pastor Mateus. Quando eu fui para o outro salão, eu quis me esquivar um pouco, por me sentir jovem. Só que, consequentemente, aconteciam os mesmos fatores. E ali aconteceu que foi encaminhando, e o ápice foi que as pessoas me reconheciam quando eu não me reconhecia. Eu tive que aceitar, e foi isso. Então eu me tornei pastor. Entende? A partir disso. E assim, acho muito interessante, né? Porque parece jargão, mas não é um jargão. Realmente, Deus escolhe quem acha que não está preparado. Né? Deus, ele tem o costume de escolher alguém que acha que não tem capacidade nenhuma. E para mim, esse que é o X da questão. Sim. É quando você pensa que quem pensa que não tem, tem. E quem pensa que tem, não tem nada. Isso que eu acho muito bonito. Só que assim, é notável uma questão de você ser um pastor jovem. Eu entendo que hoje, essa questão eu vejo muita religiosidade nisso. A gente vem de uma época que tinha-se um costume, vamos colocar assim, a ferro e fogo, com a questão vestimenta, com a idade. A gente veio de um costume que santidade era você ficar sério no culto, né? A gente vem de um costume que santidade era você usar gravata, saia até o pé as meninas. E aí você você é um pastor jovem, por mais que tenha hoje 26 anos, mas faz 4 anos que você preside, e eu notei que você falou que tentaram te parar. Sim. Né? Tentaram impedir Isso que eu acho muito feio, porque a pessoa não ajuda com nada, ainda quer parar quem está fazendo. Sim. Né? E hoje, melhor dizendo, as pessoas elas têm um respeito a mais, ou ainda tentam, ou algumas pessoas ainda tentam te parar? Olha, ser bem sincero, são 4 anos bem construídos. Esses 4 anos, foi 4 anos de seriedade. Então, se você parar para procurar, desde o momento que eu assumi a presidência, eu sempre procurei ser sério. Ser um pastor que levava as coisas a sério. Por mais que a gente vai falar de algumas coisas polêmicas já, mas eu sempre levei a seriedade do altar, a seriedade do trabalho. A gente nunca esteve em polêmicas, misturado com coisa errada, etc. A gente sempre evitou esse tipo de coisa. Então, querendo ou não, as pessoas vão vendo que a gente tem um ministério consistente. Porque o que acontece? A gente surgiu. Pastores de 15, 20 anos, numa mesma avenida que a gente estava, via a gente surgir. Surgiu. Do nada apareceu, fazia culto no quintal, tem 22 anos. O que ele iria pensar? Todo mundo pensaria isso. Surgiu. Esse menino é doido. Eu tenho um amigo meu, o pastor Igor, e ele me falou uma coisa. A gente estava conversando sobre Jonas. E ele fala quando o grande peixe deixa Jonas na praia. O grande peixe surge. A diferença do peixe para o navio, para a embarcação, é que a embarcação é visível quando ela chega. O grande peixe não, ele surge. E o profeta não chega numa embarcação. O profeta chega através de um peixe.
Ele surgiu. Esse surgir incomoda muita gente. Verdade. As pessoas vão te olhar e dizer assim, eu não vi a sua embarcação. Onde estava a sua embarcação? Não era visível. Porque se for parar para explicar como eu cheguei até aqui, não tem. Pedro, é impossível. Eu surgi. E isso incomoda muita gente. E não incomoda no sentido ruim. Tem gente que olha e fala assim, esse pastor não é sério. Esse menino é de 22 anos. Esse menino vai envergonhar o ministério. Eu entendo, os pastores não estavam errados. E não que eu envergonharia, mas não estavam errados em pensar isso. Porque, de fato, tem muita gente brincando. E hoje, com 4 anos, muitas pessoas que no primeiro mês que eu abri igreja, hoje olham para mim e falam assim, cara, eu me arrependo. Eu não imaginei que você iria tomar a seriedade que tem hoje o ministério. Não imaginei que a sua igreja seria de oração. Hoje nós fazemos propósito todos os dias na igreja. Quem vai na minha igreja sabe. A gente tem um trabalho consistente. Não é um trabalho de bagunça. O pessoal que chega lá não chega bagunça, não chega para fazer bagunça. Tanto que quem vai para fazer bagunça não fica. Porque, por mais que tenha seus defeitos, como qualquer igreja, a gente leva o trabalho a sério. E por levar o trabalho a sério, a gente ganha credibilidade. Então foram 4 anos de construção. E eu creio que serão muitos outros. Em nome de Jesus, né? Agora, assim, eu já vi o pastor Mateus, acho que eu acredito que foi em uma vigília, e eu fiquei impactado com o jeito que ele prega, tal. Qual que foi nesse tempo todo? Porque você tem uma mensagem diferente, eu percebo. Qual que foi a mensagem que você ministrou que eu acho que impactou até... Tem aquela mensagem que vai impactar até quem está pregando, né? Que depois você chega em casa e você fala, da onde que saiu isso? Qual foi a mensagem assim que você fala assim, essa daqui... Pedro, eu posso ser muito sincero com você, cara? Pode. Eu prego, já tem 4 anos que eu prego seguido, todas as semanas na minha igreja. Cara, tem muita mensagem. Ou seja, eu prego muito mesmo. Não muito de bom, mas muito de quantidade. Sim. Então toda semana eu prego. Pregadores que me ouvem sabem que não dá, pastor de igreja não consegue ficar repetindo mensagem. E eu não sou um pastor textual, eu sou um pastor expositivo. Então se torna mais difícil ainda caçar texto. Então eu tenho muita mensagem. Mas se eu pudesse falar uma que está no meu coração é acerca do próprio Jonas. Que eu fiz uma citação até agora, que fica no meu coração, que está no meu coração, que fala acerca do Jonas que paga uma passagem, entra em uma embarcação e vai para o porão. Aqui tem alguns detalhes que me marcam muito. O primeiro detalhe, isso resume muito a minha vida. O Jonas não é qualquer pessoa, ele é um profeta. Então, primeiro que o nome de profeta, o cargo de profeta, já é um cargo pesado. Quem recebe um profeta sabe que recebe um cargo pesado. Só que Jonas ele não se apresenta para entrar na embarcação. Mesmo assim, ele é profeta, mas ele entra na embarcação. Quando ele entra na embarcação, ele vai para o porão. E tem uns detalhes aqui. Um detalhe é que Jonas faz o que quer, por ter pago. Porque quem paga, quando entra na minha embarcação, faz o que quer. E o problema é esse. Aceitar pessoas na minha embarcação porque tem algo para oferecer em troca. Jonas não chegou sem dinheiro na embarcação. Jonas tinha condições financeiras para pagar a passagem dele. E só porque me pagou, agora entrou na embarcação, ele tem o direito de fazer o que quer. E eu, por muito tempo, tive essa mensagem no meu coração, porque, de fato, a gente que é pastor tem que tomar muito cuidado com pessoas que têm algo para nos oferecer. Dons. Muitos pregadores chegam para mim na minha igreja, pregam demais. Mas é um perigo ele pagar a passagem e chegar na embarcação querendo fazer o que quer. Sim. Isso acontece muito, de fato, muito. Músicos, cantores, pregadores. E o pastor olha com aquele olhar técnico, ele se empolga, porque a igreja precisa. Você, não sei, já dirigiu o trabalho, possivelmente já dirigiu. A gente, quando chega alguém que tem uma importância, a gente fala, cara, esse cara canta muito. Sim. Que alegria receber ele aqui. Ele vai pagar a passagem. Ele tem algo para me oferecer. Só que quando eu coloco ele na embarcação, amigo, para encontrar... E sabe de uma coisa? Olha o detalhe do texto. Isso aqui vai marcar a gente aqui. O detalhe é que quem desceu no porão para perguntar o que Jonas estava fazendo não era um marinheiro nem um passageiro. Quem desceu foi um capitão. E por que eu estou dizendo isso? Porque quem permitiu a entrada, possivelmente, e pagou a passagem e entrou. Quem vai ter que se posicionar após a entrada de Jonas não é qualquer pessoa, é o próprio capitão. O nosso mal é deixar Jonas entrar e depois, na hora de se posicionar, ficar se escondendo. Ou seja, já que eu deixei entrar, a parte mais dolorosa está aqui. Desce no porão, na parte mais escura do navio,
e expulsa o Jonas, que deveria nem ter entrado. Rapaz, só de palmas. De graça. Essa foi forte. Tem um negócio, inclusive eu tava meditando nessa mensagem. Sempre preguei ela. Sempre assim, né? Só que o que me chama... Vamos fugir um pouquinho aqui do negócio aqui. Vamos começar a conversar um pouquinho. O que me chamou a atenção também, Matheus, é o porquê que ele não queria ir. Isso é forte. E, às vezes, a gente fica tão entusiasmado. Eu quero ministério. Eu quero sair para pregar. Eu quero cantar. Tá, ok. Mas e quando Deus mandar você pregar para alguém que fez mal a você? Essa é uma das piores questões. Que aí eu tenho que bater de frente com um querer meu. A pessoa fez mal para sua mãe. E aí você tá pregando e a pessoa que fez mal para sua mãe tá lá. Você tá falando a história de Jonas, literal. Ou seja, pregar para quem me feriu é a maior dificuldade. Mas eu não quero pregar. Por quê? Porque eu não quero que a pessoa seja salva. Eita. Vai, Matheus. Justamente. Na verdade, Jonas, quando ele é enviado para pregar em Nínive, que é a capital da Síria, o povo assírio era um povo terrível. Você vai ver biblicamente, na verdade, na história você vai encontrar que o povo assírio fazia empalamento. Se você olhar, quando eles invadiam uma cidade, eles traziam os soldados para fora, eles amarravam os soldados em praça pública, traziam as mulheres, literalmente, como você está falando, traziam as mulheres, tocavam as mulheres, para não falar o termo exato, tocavam as mulheres, depois de tocar as mulheres com o próprio soldado assistindo, partiam as mulheres em vários pedaços, ou cortavam a mulher, e isso tudo o soldado assistindo. Depois disso, faziam o mesmo com o soldado, e quando o soldado tinha filho, era onde eles pegavam os filhos do soldado, cegavam os filhos do soldado, amarravam anzóis na boca dos filhos, amarravam os anzóis nos cavalos, ou até mesmo nas carruagens, ou até mesmo ia puxando com as mãos e dizendo para eles não pararem. Os filhos cegos. É por isso que, se você olhar, alguns historiadores ou alguns teólogos vão dizer que o cego Bartimeu possivelmente passou por uma situação parecida. Porque, na verdade, a palavra Bartimeu, Bar, vem de filho. Timeu é o pai. Então, o nome do pai era Timeu. Bar é o filho. Nem é nome aqui. Aqui está fazendo uma citação de que ele é filho de Timeu. Quem era Timeu? Timeu era um protestante contra Roma. E o texto, se você olhar para o texto, ele reconhecia Jesus, mas uma coisa era fato, ele era cego. E por que ele era cego? Alguns historiadores, não está na Bíblia, mas a história diz que possivelmente ele passou pela mão dos assírios. Agora Jonas tem que pregar para esse tipo de povo, que mata o povo. Tem algumas histórias também que diz que as paredes da casa do assírio eram feitas com peles de humano. Isso é terrível. Agora Jonas tendo que entrar numa cidade como essa, podendo ser morto por ter a classificação de profeta, ter que entrar lá e pregar a mensagem. Não, e eu falo mais, Matheus. Jonas não era um cara burro, não. Não. A mensagem era de morte. Só que a cabeça de Jonas, se esse povo se arrepender... Já era. Eu não quero que esse povo se arrependa. Porque todas as vezes que você tiver uma mensagem de correção, o peso vai ser tão grande que quem vai escutar vai se arrepender. Ele sabia. Mas sabe de uma coisa que eu acho muito interessante? A fuga de Jonas é tão importante, mas tão importante, que ensina algumas lições pra gente. Uma delas é que, se você olhar, a cidade, no começo, diz que era uma grande cidade. Vai até Nínive e prega contra aquela grande cidade. No versículo 17 de Jonas capítulo 1, diz que o peixe era grande. Porque para toda grande cidade, Deus primeiro já preparou um grande peixe para te preparar. Eu vou pegar essa parte e eu vou pegar tudo que está sendo falado aqui, só para me fazer o esboço e vou pregar depois. Essa mensagem é muito boa. E se eu te falar quando eu montei ela, faz 2 dias. Na verdade, eu já tinha ela no meu coração. Eu ando com essa mensagem no coração porque quando fala sobre Jonas dentro do barco, sempre preguei, mas acerca do
da grande cidade, do preparo de Jonas, Deus tem falado muito no meu coração. Eu acho que tem sido um tempo de preparo para mim. E antes de eu levar para o altar, primeiro Deus ministra no meu coração. E eu tenho me alimentado com essa mensagem, cara. Tanto que você vai ver que Jonas fica 3 dias na barriga do grande peixe. E ele percorre a cidade gritando por 1 dia. E a mensagem de Jonas é curta. Ele só diz, em 40 dias, Deus vai destruir a cidade. Essa é a mensagem de Jonas. Mas por que a mensagem é curta? Porque o preparo foi grande. Porque quem tem um grande preparo tem uma mensagem curta e não precisa falar muito, a conversão é grande. Ou seja, quem se prepara pouco, quando sobe nos altares para pregar, prega, não adianta de nada. Mas quem se prepara muito, eu não falo só de preparação bíblica e estudo, mas eu falo de preparação e entrega. Jejum, oração, o que falta para os nossos pregadores atuais, eu me incluo nisso, tá? Me incluo. É o preparo. Eu também. Sabe por quê? Porque a gente, ó, eu sou pastor presidente. Cara, ó, eu recebi uma mensagem hoje. Eu não sou assalariado da igreja, tá? Eu não vivo da obra ainda, por mais que eu não ache isso errado, eu concordo muito, porque o obreiro é digno do seu salário, um pastor se dedica muito à obra. Eu não vivo da obra, eu sou dentista, e eu trabalho, eu faço pós-graduação. Além de fazer pós-graduação, eu pastoreio 2 igrejas, e nesse fator todo, para encontrar tempo, e eu falo tempo de preparo, de tirar um dia, de se consagrar o dia todo, porque isso um pastor deveria fazer. De passar horas com Deus, horas orando, de desejar, é difícil. E quando a gente encontra esse tempo, a gente fala, onde eu estava que eu perdi esse tempo? Sim. Eu lembro que no começo da minha conversão eu orava 4 horas por dia, isso seguido, à noite, o dia todo era louvando, e principalmente que era na pandemia, era 4 horas de joelho. Pedro, eu não tô exagerando, tô falando de verdade, cara, diante de Deus, Deus me conhece, 4 horas seguidas orando, eu não sabia nem mais o que orar, era só falando em línguas. E eu só orava. E eu lembro que nesse tempo, eu lembro que tem pessoas que talvez nem acreditem, mas nessa situação, porque banalizaram muito as profecias. Mas eram profecias de nome, eram profecias de RG, e não era uma coisa buscada hoje, como muitas pessoas fazem por aí, né? Acha lá o aplicativo, vê o nome da pessoa, não sei nem como é que faz esse negócio. Precisa, mas se você entrar no Instagram da igreja, já era. É, você olha lá, Instagram do tal, e chega na igreja lá, faz aquela bagunça. Hoje até os profetas se resguardaram um pouco, porque eles estavam sendo classificados como pessoas que brincavam com o evangelho. Sim, verdade. Então, de fato, que é um assunto até polêmico, mas isso... Eu quero fazer aquilo. Calma, vai chegar lá, calma. Isso é terrível, cara. Mas essa situação toda, a gente encontra pessoas que brincaram. Então, de fato, no começo, a entrega era muito maior. Quando a saudação... Eu lembro que eu cantava na igreja, eu cantava 10, 15 minutos, a igreja inteira estava de joelho chorando, caída, chorando. Hoje em dia, para você encontrar isso é muito difícil. Porque você não encontra mais o pastor Mateus preparado como antes. Você entende isso? Você percebeu que o povo hebreu foi assim? Sim. Sempre. Verdade. Parece que quando Deus apertava, quantas coisas apertava, a busca era maior, a entrega é maior. Sim. E quando tá mais tranquilo, parece que a entrega é menos. Sim. Isso eu falo de todos. Sim. Aí a gente tem que tomar cuidado com o quê? De deixar de fazer o que é certo para começar a fazer o que dá certo. É, justamente. Isso, de fato, você vê Gideão mesmo. Antes de Deus levantar ele para ganhar batalhas externas, primeiro ele prepara ele internamente. Como? Você não vai pegar a espada, Gideão. Você é forte, guerreiro, porque eu vou te preparar. Mas a primeira coisa que eu vou fazer com você, levanta o altar. Primeiro, destrói o outro altar, levanta um altar para mim. Porque não tem como eu vencer batalhas externas sem ter preparo interno. Boa. Então, Gideão, antes de vencer uma batalha, com 300, fazer algo extraordinário numa batalha. Você vê a batalha de Gideão, é muito simples, rápida, comum. Todo mundo conhece a batalha e fala, como que Gideão ganhou com 300? Não precisou fazer nada. Pois é. Por quê? Porque o preparo aconteceu antes. Primeiro ele derrubou o altar, depois ele levantou o altar de Deus, preparou o altar para Deus, e aí sim ele foi para a batalha. O erro de muita gente é achar que vai ganhar na espada. Não é. Aí tá o perigo. A espada é o último. É o último. Você vê que Davi, a primeira porta de entrada para o palácio, nunca foi como guerreiro. Davi só entra lá como guerreiro depois. A primeira porta de entrada foi por harpa. E o texto diz que encontraram Davi porque ele era bom, além de ser homem valoroso. Ou seja, não é só ser de Deus, tem que ter preparo. Você entende isso? Isso é muito sério. As pessoas não se preparam mais. Eu não falo só biblicamente, também não falo só espiritualmente, é os dois. Crescer em graça e conhecimento. O nosso mal da nossa geração é que, a gente estava conversando sobre isso, a gente perde o tempo, Pedro, e nós não conseguimos mais nos preparar como antes. Antigamente, eu lembro que
as pessoas tinham um leque de mensagem. Hoje eu encontro amigos e meus amigos, eu racho com meus amigos. A gente não tem mais mensagem. Por quê? Eles pregam todos os dias. E por pregar todo dia, que dia ele vai montar a mensagem? E quando que ele vai arriscar testar uma mensagem nova e correr o risco de dar errado, flopar? Do pastor falou assim, foi ruim, não vou trazer mais ele. Aí ele faz o que dá certo. Foi o que você falou. Isso aí. Em vez de fazer o que Deus está mandando ele fazer. Aí Deus começa a substituir. Aí vem as substituições, Deus começa a levantar quem faz o que é certo. Eu tenho a certeza que você já passou por inúmeras experiências. Mesmo tendo essa idade, eu sou 1 ano mais velho que você só. Certo. Parece que não. Eu não sei. Eu Parece acho que eu devo tem ter cara de muito 27, mais, né? 27, 28 anos. Então, essa de Jonas aí, você pode ter certeza que eu vou anotar, eu vou pregar ela. Eu tenho uma... Ixi, tem mais umas 10 aí pra soltar. Não, mas aí você vai soltar não, você vai falar depois no off, porque os outros vão querer. Nossa, essa foi de graça, irmão. Se você quiser, você compra o livrinho dos esboços, certo? Agora, nesses 4 anos eu tenho a certeza que vocês já passaram muitas coisas. Certo? Nós estamos vivendo em um tempo que eu acho que já tá amenizando mais essa questão de revelação. Sim. Mas foi pancada. Foi. Né? Já teve alguma vez de vocês estarem na igreja, convidar um irmão abençoado? Você não começa, cara. E você percebeu alguma coisa acontecer de esquisito e você olhar e falar, mano, esse cara tá vindo no esquema. Já, cara. Já aconteceu. Na verdade... Não é aquele lá que você... Para de graça, cara. Faça isso, que se deu um problema. Se deu um problema. Já deu problema, já? Deu. Discussão e tudo. Mas o que acontece? O rapaz foi na igreja... Conta só pra mim aqui, ninguém tá vendo. Terrível. Não... Aconteceu, eu chamei um rapaz para pregar no congresso da minha igreja. É um rapaz bastante conhecido. E ele foi lá pregar. Ele tem uma boa mensagem. Admiro muito ele pregando, muito. A mensagem dele é sensacional. Mas aquele dia ele teve o erro de... A gente estava em consagração, vai fazer uma semana, fazendo um relógio de oração. E chegou um dia antes, a gente fez um relógio em cima do altar. E uma moça virou e falou assim, pastor, nada de oculto vai ficar em oculto, Deus vai revelar tudo. Eu falei, não é possível um negócio desse. O que tá falando? Fiquei assustado, né? Falei, vem traição? Alguém ia fazer bagunça na igreja? Chegou o pregador, começou a pregar. Até então a mensagem estava muito boa. A igreja virou tudo. Top, e eu lá, em consagração. Uma benção. Na hora que ele começou a revelar, cara, ele errou 3 nomes. 3 nomes. Todo nome que o rapaz falava, ele errava, cara. E aí, sabe o que é pior? Cara, ele batia os nomes meio parecido. Tipo... Tem uma vez que ele... Eu não vou falar mais a fundo, não, que tem gente que... Bastante gente sabe dessa história, mas deixa pra lá. Gente, qual que foi o ano do congresso? Não, deixa eu falar isso aí. Não, nem tem live, não tem nada. Eu tirei tudo pra não ter problema, entendeu? Porque a história ficou feia. Minha igreja não gostou. Minha igreja conhecia todo mundo que foi revelado, ficou muito chateado. Ele só falava nome parecido. Parecido e errava os nomes. Aí a pessoa ficava tipo, não sei. Falava na hora, tipo assim, olhava pra mim, aí eu ficava, tipo, de cabeça baixa, né, cara? Não ia envergonhar o rapaz também, porque eu sou crente. Acho que isso é um pouco de falta de respeito também com o pregador. Eu preferi chamar depois e bater um papo. Na verdade, eu nem chamei, cara. Deixei esse assunto pra lá. Mas como que... Chamei a igreja, fiz uma reunião. Falei, gente, vocês... Não, pastor, a gente não concorda que isso aí não vai trazer mais. Nunca mais eu levei, cara. Mas inclusive, eu preciso levar de novo ele lá pra quebrar isso, porque eu queria que as pessoas mudam, tá? Então, lógico, as pessoas podem ter errado, se arrependido e mudado. Às vezes o aplicativo não tinha pago. Isso é terrível, cara. Olha o Davi rachando o rico. Não coloca numa dessa, não, pelo amor de Deus, cara. Às vezes tava numa versão demo, aí de graça. Não dava o nome. Ficava embaçado só um pedaço. Ai, não, mas essa história repercutiu, cara. Jesus amado. E pior, sabe quando... Não, mas o que acontece? Desculpa, mas depois que entregou tudo, você conversou com ele? Não falei nada, eu só fiquei muito chateado. Eu não tive coragem de me posicionar porque eu não sabia o que fazer. Eu era novo, isso aí foi
uns 3 anos atrás, por aí, uns 3, 4 anos atrás. Faz muito Calma tempo. aí que eu vou ver aqui. Na paz de graça. Eu era novo, a igreja ainda era no salão superior. Mas você tá certo, não sabe o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, não vou falar nada, eu vou deixar que Deus cuida, sabe? Só que aí, eu fiz uma besteira, cara. Eu falhei. Eu falhei muito feio. Eu errei, eu assumo isso, todo mundo vai me assistir. Eu comentei isso com amigos. Eu conversei com amigos, falei dele. Mas eu não falei da índole do cara, eu não falei nada pessoal, eu falei do que ele fez na igreja. Também tava no meu direito. Mas eu acho que como homem de Deus eu não deveria ter falado. E aí chegou no ouvido dele. Aí ele veio tirar satisfação comigo. Aí deu uma bagunça. Não, pera. Mas aí eu pedi perdão, aí ficou de boa. O cara vem. Eu tenho que falar. Não, fica quieto, deixa isso pra lá. Eu sou a defesa. Tá bom. Não, mas não precisa falar nada, deixa isso pra lá. O cara vem, faz o que faz, ainda quer tirar satisfação. Ah, irmão, na moral. Então, aí quando ele veio mandar mensagem, sabe quando foi isso aí? Final de 2024 agora. Acho que possivelmente começou a chegar pra ele recentemente isso. Mas eu falei essa história há 3 anos. Eu não sei como isso começou a repercutir. Eu não sei se Deus queria criar também uma forma de quebrar isso. Ele mandou a mensagem e eu fui responder. Aí nós discutimos mais ou menos no começo da conversa. Aí depois acabou que pedindo perdão. Eu pedi perdão também. Ele é da região? Não. Vai de graça. Vambora, Matheus. Vai, muda o assunto. Não, mas outra coisa. Eu acho que é assim. Que nem, ó. Vamos usar esse exemplo. Você falou que ele tava pregando bem. Muito, cara. A palavra tava. Não precisa disso. Se Deus tiver que te usar. Pensa numa coisa que eu tô aprendendo. Você tem que entender como Deus quer operar naquele dia. Tem várias formas, cara. Tem gente que Deus usa de várias maneiras. E o problema é que ele fica limitado a uma coisa só porque ele acha bonito os outros fazer. Aí ele quer fazer aquilo. E Deus usa ele daquele jeito mesmo. Só que o problema é que ele, às vezes, não quer ser usado. Ele quer usar Deus para recurso, para fama. E aí, cara, isso aí já era. Aí o negócio fica feio. Às vezes tem que pagar o aplicativo que não tá pago. Vai, prossiga. Matheus, a gente está vivendo também numa época na questão do comércio evangélico e gospel. Sim. Né? E você, como pastor de igreja, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Certo. Vamos começar com os amigos. Certo. Já teve amigos que você chamou para ministrar e cobraram, vou dizer assim, uma oferta exorbitante? E aí, se você não der, não dá para mim ir. Cara, na verdade, não. Eu não tenho amigos assim, né? Então, nunca aconteceu. A maioria dos meus amigos, eles não me cobram pra pregar. A maioria não. Todos os meus amigos não me cobram. Até porque meus amigos, a gente tem alianças. Então, eu vou lá, sirvo. Ele vem aqui, serve. E a gente... Não é bem uma troca de favor. A gente se ajuda. Um é grato ao outro, etc. Mas não é, fiz, eu vou ter que fazer. Não tem isso. Eu sou muito aberto nessa questão, muito simples, e eu falo pros meus amigos isso. Só que eu deixo claro o que eu posso abençoar. Eu já falo antes, eu não deixo nem ele cobrar. Eu já mando, seguinte, posso abençoar com tal valor. Dá pra vir? Tô apertado, não dá. Então beleza, então fechou. Eu não questiono, porque eu tenho amigos que vivem da obra. E tem amigos que, cara, eles vivem pra Deus o tempo todo, tem igreja. Eu vou tirar o cara da igreja dele, tirar ele do conforto dele, tirar ele da esposa dele. O cara não vai jantar, porque ele vai estar pregando na minha igreja, ele vai sair da minha igreja com 50 reais pra comer, cara. Então eu acho isso um absurdo. Eu primeiro converso. Posso? Dá pra fazer assim? Dá. É legal pros dois? Sim, perfeito. Então é assim que a gente combina. Tanto ele quanto as pessoas que eu trago lá. Eu não costumo trazer quem cobra, cara. Não tenho esse... Geralmente... Eu chego já falando o que eu posso abençoar. Se não dá pra pessoa, ela já fala antes e acabou. Entende? Então, tem pessoas que têm o costume de pagar pregador, cantor, etc. Mas eu não tenho esse costume. Talvez seja pela falta de verba, talvez seja por não concordar muito também, mas a gente não tem esse patamar todo pra estar pagando cachês exagerados aí, como muitos vê. E também acho que não existe a necessidade disso. Então, pra você, qual que é o valor de um cachê, uma oferta exorbitante? Cara, eu acho que 2 mil, 3 mil reais, acho que é um valor bem exagerado. E a gente vê aí que já tem uns que já estão lá na faixa dos 10, 50. Vamos lá, você é dentista. Certo. Ok.
Perfeito. Quanto que você tem... Ganha bem, viu? É empresário, eu sei. Pai de graça. Quanto que você tem que trabalhar para ganhar 2.000? E quantas horas? Ah, cara, isso é muito relativo, porque por ser empresário, ser dono do meu trabalho, do meu negócio, então, às vezes, muito pouco. Menos Mas, do assim, que um tempo de administração? não é. Não é menos. Você vai entender onde eu quero chegar. Na verdade, vamos lá. Acho que você entendeu. Vamos supor, R$2.000. Eu consigo fazer R$2.000. Às vezes uma lente, uma parte superior de uma lente resina, são 5 horas de trabalho, 3 horas de trabalho, 4 horas. Mas eu estudei 4 anos. Você tá entendendo onde eu quero chegar. Eu tive que acordar 5 horas da manhã, chegar 11 horas da noite, todos os dias, sem dormir direito, passando... Eu sou bolsista. Então, eu fiz a faculdade através de bolsa. Minha mãe não tinha condição de pagar, meu pai nem sequer. Meu pai era dono de bar. Minha mãe não trabalhava. O salário do meu pai não era alto. Meu pai ganhava um salário... Eu sempre tive uma vida amém, entendeu? Uma vida amém. Ok, glória a Deus, sustentável, mas não sobrava. Então, não tinha essas condições. Tanto que eu sou um testemunho, cara. Minha faculdade é testemunho. Eu falo que eu nem consigo abandonar ainda a minha faculdade, porque eu sou muito apegado ao serviço, ao ofício que Deus me deu, porque é um testemunho. Quando eu ia trancar, Deus foi lá e abriu a porta da bolsa. Ou seja, meu pai não tinha condições de pagar. Então, eu me esforcei para chegar até onde eu cheguei, que não foi fácil. E hoje em dia tem pessoas que saíram do mundo porque as portas se fecharam lá, não conseguiu nada lá, vem para a igreja, tem 2 glória na boca, 2 gritos, nem mensagem tem, e cobra esse valor que você está falando aí de oferta. Então, para mim, eu acho isso um exagero e isso é um grande comércio. É um erro, né, de muitos pregadores. Então, na verdade, eu acho que o maior erro não são os pregadores, são os pastores, que deveriam estar ensinando e exortando pessoas assim, mas não estão. É isso. Essa foi forte. Agora, é que eu entro no assunto, eu não vou entrar não. Ai, meu Deus do céu. Eu pulei esse assunto aí. Matheus, tem um vídeo seu, Certo. que pelo menos no seu Instagram, tá com mais de 5 milhões. Certo. O tal do Lazarento, é Lazarento? É Nazarento, né? Nazarento. Na hora eu entendi Lazarento, mas depois tem tanto comentário, o pessoal corrigindo. Eu que coloquei na legenda lá, Lazarento, é Nazarento. O que aconteceu que o menino errou? Essa história é muito boa. Na verdade, o Cauã, ele faz a leitura de todas as vezes que eu vou pregar. Sempre foi assim. Desde quando ele entrou na igreja, começou a se aproximar, batizou, começou a aprender bateria. Esse menino é uma bênção, cara. O Cauã, eu amo o Cauã. Eu até tô falando isso porque teve muita gente criticando. Mas o Cauã, eu tenho um carinho por ele muito grande. E ele é muito ensinável, cara. Ele é muito ensinável. E ele tá aprendendo, ele é muito recente. Ele tá começando. E eu chamei ele pra fazer a leitura. Eu dou muita oportunidade para os jovens, os meninos sabem disso, eu dou oportunidade para eles abrir o culto. Sim. Eu falo, estuda uma palavra, fala a palavra para mim. Aí ele fala, ó, tem que corrigir isso, mas vai lá, dá uma saudação. E eu sempre coloquei ele para fazer a leitura, para ir desenvolvendo também, para ele ler, para ele ver como é que tá na frente do pessoal. Tá começando, não coloquei ele para saudar ainda, ele tá só, me ajuda, me auxilia. E nesse dia eu coloquei ele para ler. A gente tava lendo o texto, se eu não me engano, é de Lucas capítulo 1, capítulo 2, que fala sobre Jesus de Nazaré. E aí ele começou a falar sobre Jesus, o Nazareno. Só que nessa, cara, ele leu e se embaraçou. Não começou aí. Começou em Cleopas, que ele foi falar Cleopas, ele falou Cleópatra. Cara, tem um outro vídeo aí, se você olhar é muito bom. Aí ele leu errado, mas sabe por que ele leu errado? É porque aquela mania do cara começar a ler, ele acha que conhece a palavra e solta. Por exemplo, você lê Nazar, aí o cara soltou Nazarento. Quando ele soltou, cara, a igreja inteira travou de rir. Era, se eu não me engano, era culto de Páscoa. Cara, a gente caiu na risada, eu não aguentava. Eu parei, eu olhei pra trás pros meninos, os tecladistas são terríveis, né? O tecladista e o baterista. Eles são terríveis, todos os meninos lá. Cara, não aguentamos. Essa dupla tecladista e baterista, cara, igual, quando eu vou pregar que eu saio, quem toca teclado é o Léo, e quem toca bateria é meu irmão Daniel. Eu não olho pra eles. Não dá, cara. Se eu olhar pra eles, ferrou. Até um menino perturbado que me filmava, eu também não olhava pra ele. Não olhe, não. Na hora da mensagem. Eu falo pro pastor da igreja, não deixe chegar perto de mim.
E, cara, eu sou muito sério. Na hora que eu vou pregar, eu não consigo me desconcentrar. Eu nunca me desconcentrei. Foi a primeira vez, cara, que eu caí na risada. Não, foi crise. sensacional. Não, foi crise de riso. Aí o vídeo bateu 6 milhões, tá batendo 6 milhões no meu perfil. Mas você pode rodar qualquer página aí de meme aí que você vai ver que, cara, tá em todas as páginas. E todos bateram isso aí, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Tem várias páginas que divulgaram. E esses dias, fui no mercado, tô no mercado, tava até contando pra minha mãe, pastora. Eu falei, parou um rapaz, olhou pra mim e falou assim, você não é o pastor do Nazarento? Nossa. Eu falei, cara, não é possível um negócio desse, cara. E o pessoal lembrou. Eu falei, caramba, eu ganhei, quantos seguidores? Eu ganhei mais de 10 mil seguidores com esse vídeo, cara. Entendeu? Explodiu, o vídeo viralizou, deu muito bom. E aí, em sequência, eu postei alguns outros conteúdos parecidos, porque eu sou sério, mas a gente tem uns momentos de descontração. Sim, Todo sim. pastor tem. A gente leva a seriedade no altar, mas de fato, o culto ele também tem esses momentos de descontração, tem um momento de cumprimentar os visitantes, você passa aviso. Nesses momentos, às vezes, você fala uma palavra errada, você ri, normal. Sim. Então, eu postei alguns cortes. Cara, tanto de hater. Esse pastor não leva a seriedade ao altar. Nada a ver, cara. Nada a ver. É um cortezinho. Quem vai na minha igreja sabe que a gente leva com muita seriedade. É o culto inteiro. São 2 horas de culto sem brincar. A gente faz uma brincadeira, eu vou lá e pego aquele corte e posto porque o pessoal gosta, o pessoal se diverte. A igreja começou a vir mais gente depois do vídeo. O pessoal falou, vou lá conhecer a igreja, até o meio de evangelização. Muitos amigos meus do mundo me procuraram pra falar, cara, eu gostei muito da sua igreja, eu vou lá conhecer. Através de um vídeo. E aí, tanto de hater, mandando mensagem. Não, mas eu gosto do hater, eu te amo. Hater, você é a maior ferramenta de divulgação são eles. que existe. Cara, são eles. Porque eu não pago R$1 pra vocês e vocês divulgam. Cara, eles fazem uns comentários tão grandes que eu acho que o Instagram fala, a publicação é boa, vou divulgar. Tenho certeza, porque, cara, verdade. cada comentário ruim que chegava explodia de visualização. Eu falei, caramba, interessante. Não, mas eu vou falar, esse menino, como é o nome dele? Cauã. O Cauã, se ele começar a fazer conteúdo agora pregando, ele vai estourar. Vai. Eu falei pra ele, quando eu postei, eu tinha mais vídeos pra postar dele. Mostra pra ele isso aí. Então, eu tinha mais vídeos pra postar dele. Cara, ele ficou com vergonha. Ele falou, Se pastor... ele faz um collab com esse vídeo aqui, já era. Nossa, o pessoal ia amar ele. Ixi, o perfil dele já tá lá em cima. estourar. Ele era influencer. Eu falei pra ele, cara, aproveita. Ele falou assim, pastor, mas eu tenho vergonha. Eu falei, não vou postar mais. Eu tinha mais vídeo pra postar dele. Eu falei, não vou postar mais então. Qual é o nome dele? Desculpa. Cauã. Cauã, tem que postar, Cauã, vai por mim. Nossa, a gente já divulgou algumas pessoas. O que acontece? Eu quero que você explique esse vídeo aqui que eu lembrei. Você lembrou? É dessa pessoa que você ia falar, né? Vamos lá, vou explicar. Tá aqui, ó. Off the King. Certo. Explica esse vídeo pra mim. Na verdade, esse vídeo foi um vídeo muito curto. Eu tava pregando uma mensagem de exortação pra igreja. No vídeo tá muito engraçado, mas na hora tava muito sério. Eu tava pregando uma mensagem muito... Sabe quando Deus usa a gente pra exortar a igreja? Que dói. Você fala assim, ninguém deu glória. Ninguém pegou, ninguém deu glória. Agora ninguém dá glória. Tava nesse estilo de mensagem. Só que chegou uma hora que eu comecei a falar, você não vem pra igreja, você não ora, você não busca. Aí chega na igreja e quer falar em línguas. Chega na igreja e quer falar... Aí eu citei a palavra, como se fosse quer profetizar. Então eu quis meio que dizer assim, você quer profetizar, quer falar em línguas, mas não quer se consagrar. Só que eu citei assim pra quebrar o clima, porque o pessoal tava muito tenso na mensagem. Só que eu peguei o bendito corte e postei. Cara, pra quê? Meus amigos, em vez de chegar em mim e falar assim, pastor, paga o vídeo, cara. Não tá legal, não. Sendo bem sincero aí, você tá errado. Não, os caras começaram a ir pra internet também. Você, cara. Aí os caras começaram a postar. Estão banalizando as línguas, estão acabando com o altar, estão levando pro altar as profecias. Seus amigos? Meus amigos. Seus amigos batendo em você? Bateram em mim, cara. E não foi foi pelo menos uns 10, cara. E aí, sabe o que eu achei engraçado? Eu não comentei nada de ninguém. Aí depois o pessoal vinha se explicar. E o vídeo lá? Caramba, cara. O vídeo lá, mas você também... Como é que você postou um negócio desse? É muito polêmico. Eu falo, cara, por que você não me falou? Ele, várias pessoas. Eu não falei, sei lá, mas eu acho... Ninguém... Tem gente que não postava há meses. Tem noção disso? Meses. Pedro, meses sem postar. Quando eu postei, foi lá no status, colocou assim, estão banalizando as línguas. Nada a ver, eu não fiz, não foi nesse sentido. E outra, agora eu vou quebrar. Tem gente falando assim,
Ah, foi pra pegar hype. Eu não fiz isso pra pegar hype. Eu postei um momento de descontração, eu nunca peguei hype. Eu nem sei fazer essas coisas, cara. Eu postei um vídeo, viralizou, eu postei outro. Como eu acho que o meu perfil tá muito visitado, tô com 10 milhões de visitas no perfil ainda. Possivelmente já tava engajado. Foi o vídeo seguinte. Sim. Tinha batido 5 milhões e eu postei esse vídeo que você citou aí. O Off the King. Eu postei esse vídeo. Quando eu postei, cara, ele em 20 minutos, ele já tinha batido quase 20 mil visualizações. Tem noção? Ou seja, meu perfil já estava muito engajado. Tanto que os outros, você vai ver que todos estão 50 mil, 100 mil. Então, sim, seu perfil estava engajado. E aí junta com essa ideia dessa palavra. Porque, que é viral, né, cara? Não tá viral. Só que eu vou falar uma coisa de coração. E eu não tô nem aí se você vai me criticar. O problema é seu, que você quer hypar no vídeo dos outros, né? Não tem como. Deixa eu ficar quieto. Um amigo de verdade. Isso aqui é coisa que eu aprendi desde pequeno, que meu pai me falava. Meu pai não é crente. E nem falo mais com ele. Não por a questão dele não ser crente. A gente sofreu uma coisa no meio da minha vida que eu achei melhor não ter mais contato com ele. Minha mãe fala, tal, os meus amigos de verdade sempre falaram pra mim também. Uma coisa que eu sempre aprendi. Um amigo de verdade, ele vai te criticar no pessoal e ele vai te defender no público. É isso mesmo. O cara que pega um vídeo, Pedro, posso achar que não é legal. Sim. Mas eu vou chegar em você e falar, ô Matheus, eu posso te esculachar. E eu dou liberdade pra isso, eu vou falar cara. um monte. Vou falar, Matheus, se liga, mano, a sua idade. Olha o que você já tem, você vai ficar entrando nesses BO. Só que no público, se alguém me falar do Matheus, eu vou olhar e falar assim, fica quieto, você não vai falar do meu amigo. Não conhece? Você não conhece. É. Ah, mas ele fez isso. Tá bom, irmão. Mas você não conhece o cara. Agora, as pessoas que pegam o vídeo e fazem o que fez, eu posso talvez estar sendo muito, mas eu vou falar, não tô nem aí. Não é seu amigo, cara. Sim. Na verdade não foi um só, hein? Foi vários. Então cara. vários não é seu amigo. Várias pessoas. E a gente chama de amigo algumas pessoas e a gente acaba se confundindo e se machucando por isso. Mas, cara, de verdade. E vai pedir pra pregar na tua igreja. Pá de graça. Pior que é verdade, mas... pedir. Mas, de fato, cara, eu não ligo pra isso, tá? Eu falo que tem amigos que Deus prepara, que são amigos que são irmãos, sabe? Mas tem outras pessoas que você sabe que ele tá ali por pura conexão. Por mais que eu não tenho nada pra oferecer pra ninguém, Pedro. Eu não me acho nenhum... Eu acho a última pessoa que deveria... Eu acho a última pessoa que pode ajudar alguém sou eu. Então, não quer pregar na minha igreja. Eu nem sinto que as pessoas pensam isso, porque eu não me sinto grande o suficiente pra pensar isso, entende? Tipo assim, depois vai querer porta. Eu não sou porta. Então eu não sou porta pra ninguém. Então, de fato, eu não me importo com esse tipo de coisa. Em questão de humildade, isso aí Deus me preparou muito bem. E é uma coisa que eu sou muito humilde em questão a isso. Então, se os meus amigos me abandonam ou depois voltam atrás de porta, na verdade eu nunca percebo se é porta ou não. Eu sempre, na minha mentalidade, eu sempre acho que é por conta de que é amizade de novo. Tanto que esses dias uma pessoa me procurou pra falar isso mesmo que você tá falando. E uma mulher de Deus. Falando que era pra eu tomar cuidado, que alguns amigos estavam ali só por puro interesse. E de fato, tem muitos amigos por puro interesse e eu tô aprendendo agora isso. É onde eu falo que eu tô ganhando maturidade. Porque eu reconheço que eu não sou maduro como deveria. Eu tô em adaptação. Eu tô crescendo. Cada dia mais a gente cresce, a gente vai aprendendo. E dói aprender, cara. Porque quando a gente não aprende, quando Deus quer ensinar por amor, a gente aprende na dor. E quando Deus quer ensinar na dor, dói demais, cara. Muito. E aí tá aprendendo, né? Costumo dizer que eu falo com todos, converso com poucos. É isso. Mas, Matheus, eu preciso que você... Eu preciso lhe pedir, se você fosse deixar um conselho, ou uma mensagem, ou um recado, para alguém que passou pelas mesmas coisas que você passou um dia, qual conselho, qual recado você deixaria olhando para essa câmera aqui?
Posso ser bíblico? Lógico, fica à vontade. Cara, eu tenho uma outra palavra que anda sempre no meu coração e que é um conselho. Tem um texto que diz em Marcos capítulo 4, se eu não me engano é versículo 35, que diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. A perseverança desse texto me encanta um pouco, porque naquele dia, sendo já tarde, tá tarde. O texto já deixa claro que tá tarde. Mas, quando a gente fala de ficar tarde, me faz pensar em algumas coisas. Se você parar pra ver, às 3 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, o barulho em São Paulo reina. Reina. Então a gente ouve trânsito, buzina, a gente ouve pessoas conversar, as pessoas estão dispostas, é horário comercial, mas quando fica tarde, eu mesmo não trabalho após as 6 horas. Se alguém quer me procurar, é no outro dia, depois das 8 e antes das 6. Porque ficou tarde. E o texto diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. O horário já não é mais horário comercial, porque tá tarde. Um dentista já não fala mais, porque tá tarde. O médico, nem pensar, já passou do horário de expediente. As padarias fecharam, os mercados fecharam, tá tarde. Mas o detalhe do texto é, disse-lhe Jesus. E por que Jesus disse quando estava tarde? Simples. Porque de tarde, o mundo inteiro faz barulho. E de noite, o mundo inteiro faz silêncio. Ele prefere falar quando a gente está sozinho e o silêncio reina. Então, de fato, quando tiver cansativo, e pensar em parar, você pensar em parar, desistir, não pare, persevere. Vai ficar tarde. Quando ficar tarde, Cristo, sem dúvida, ele vai ter uma palavra, e a palavra é: passemos para o outro lado. Uma salva de palmas. Matheus, obrigado por aceitar o nosso convite. Tamo junto. Eu fiquei muito feliz da sua presença aqui. Quais são suas redes sociais? Tá, no Instagram, eu preciso olhar direito, eu acho que tá Pastor Matheus Matos com 2T, eu acho que é underline no final. Vê se é isso. PR Matheus com TH, Matos com 2T e underline no final. É isso mesmo. É isso aí. E eu uso bastante o Instagram. Eu postei uns negócios no TikTok lá, mas eu não sou muito de usar, não. Depois desse vídeo aí, eu quase bati 10 mil seguidores lá, mas só depois desse vídeo. Eu abri o TikTok tem um mês, nem sei mexer lá. Mas vou monetizar. Então, eu tô sabendo disso aí. Eu tô esperando bater os 10k. E vocês estão transmitindo no YouTube também? Isso, mas aí é a minha igreja. Aí o canal da igreja é IPFEAD. FEAD. IPFEAD. FEAD. Também vai pra cima que ganha dinheirinho. É bom. Também, é bom. Você já está acostumado já, né? Ganha em dólar. Aí é bom demais. Ganha em dólar, vários dólares. É isso aí. Gente, se inscreva aqui no canal, tá? Se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. E também siga a gente nas redes sociais, Trendcast Oficial no Instagram e no TikTok. Pessoal, obrigado. Estamos na geral ali, Matheus. Pessoal, obrigado. Valeu, gente. Deus abençoe, um beijo no seu coração. Falou. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.